Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Já cumprimentei a todos. Já são 9h03, então vamos ter um momento de oração antes da gente começar aqui a nossa escola bíblica de hoje. Pai amado, que bom, Senhor, estarmos aqui reunidos mais uma vez. Oh Deus, para nós é um privilégio nós podermos nos reunir aqui com as portas abertas, para estudarmos a sua palavra, para cultuarmos ao Senhor, para apresentar, ó Deus, a Ti os nossos serviços, os nossos louvores, a nossa adoração, Senhor. Para nós é um grande privilégio, Senhor. Nós nos sentimos privilegiados, ó Deus, por Sua graça, não pelo nosso mérito, porque nós não merecemos nada, nós não merecemos estar aqui, Senhor. Estar aqui, ó Deus, num país onde nós podemos proclamar a Sua palavra com liberdade, nos reunir, ó Deus, sem nenhum tipo de perseguição direta, Senhor. Para nós isso é um motivo de alegria. E ao mesmo tempo, Senhor, nós nos entristecemos porque há milhares e milhares de irmãos ao redor deste mundo que nesse exato momento, ó Deus, não têm uma Bíblia, que são perseguidos e são proibidos de se reunirem, ó Deus, para glorificar o Seu nome, têm que fazer isso às escondidas. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor que tenha misericórdia desses irmãos, que dê a eles, ó Deus, coragem, ousadia, pelo Seu Espírito, ó Deus, produz neles perseverança, e ao mesmo tempo, Senhor, nos ajude também, Senhor, porque nós temos toda a liberdade para estudarmos a Sua palavra, lermos a Sua palavra, Senhor, e muitas vezes nós falhamos nisso. Portanto, Deus, eu peço que o Senhor nos ajude, e ajude a Sua igreja, Senhor, em todo lugar deste mundo, a perseverar, ó Deus, apesar de qualquer circunstância, a permanecer firmes, inabaláveis, firmados em Ti, ó Deus, confiantes em Ti, porque o Senhor nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a Sua igreja. Assim, Deus, eu oro, rogo ao Senhor que ilumine, ó Deus, a minha mente pelo Seu Espírito, me ajude, me dê discernimento, e ajude também os meus irmãos para que possamos ser edificados na Sua palavra, Senhor, ensinados pela Sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, podem se assentar aí. Nós estamos trabalhando, aquela série na escola bíblica, onde nós estamos falando de fundamentos básicos da fé cristã. Nós já estamos trabalhando aí esses temas há algum tempo, e nós estamos usando a metodologia de perguntas. Então, o título das nossas aulas aqui, vamos dizer assim, ele vem para nós em forma de pergunta. E não diferente disso, hoje nós iremos trabalhar a seguinte questão: o que é salvação? O que é salvação? Irmãos, essa pergunta, ela é fundamental de ser feita. Porque nunca nós experimentamos tanta confusão e ausência de entendimento no que diz respeito à salvação. Então hoje nós vamos falar a respeito do que é salvação. Nosso objetivo aqui é responder essa pergunta: o que é salvação? E eu quero começar fazendo uma pergunta para nós aqui. E a pergunta é, vou fazer aqui pergunta assim para todos, Quem aqui é salvo? Se puder levantar a mão, eu queria. Quem aqui é salvo? Levanta a mão, quem é salvo?
Ok. Tá. Agora, todo mundo então diz que é salvo. Agora eu vou fazer a pergunta individual agora. Vou começar aqui com a Sirlene. Sirlene, você respondeu bem que você é salvo, ok. Mas você é salva de quê? Você é salvo de quê, Felipe? Da ira de Deus. Você é salvo de quê, Léo? Pastor Marco. Gislene. Zé Carlos. Você é salvo? Irmã, a senhora é salva de quê? Glória a Deus. Você é salvo de quê? Da ira de Deus? Mas Deus não é amor? Como que como que nós somos salvos da ira de Deus? Mas Deus não ama todo mundo? O amor não é um atributo de Deus? Quem ama se ira? Então a resposta de vocês é uma resposta bíblica. Você é salvo? Sim. Mas de que nós somos salvos? E vocês responderam muito bem. Nós somos salvos de Deus. A resposta bíblica é que Deus nos salva dele mesmo. O teólogo, o Dr. R.C. Sproul, e na verdade a minha exposição aqui, nessa aula, eu vou apenas ecoar aquilo que o Dr. R.C. Sproul ensina brilhantemente. Para mim, o Dr. R.C. Sproul foi um dos teólogos mais brilhantes nos últimos anos, faleceu já há alguns anos, mas foi através dele que eu tive contato com a teologia reformada, as doutrinas da graça. E o Dr. R.C. Sproul, ele tem um livro, onde ele trabalha, ele dedica tempo, são 110 páginas, ele dedica tempo, nessas 110 páginas, para falar sobre o que é salvação. E o título do livro nada mais é do que Salvos de quê? Salvos de quê? Então o Dr. R.C. Sproul, de uma maneira brilhante, ele desenvolve esse tema. Então, hoje, na verdade, eu quero só ecoar aquilo que o Dr. R.C. Sproul trabalha nesse livro de uma maneira fantástica e brilhante e muito clara. É importante a gente perceber, irmãos, que a palavra salvação, ela aparece várias vezes na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E uma coisa que a gente precisa aprender é que, vou colocar aqui salvação, que é um substantivo, e salvar, que é um verbo. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente lê a Bíblia é que a mesma palavra, ela pode significar coisas diferentes de acordo com o contexto. E quando a gente olha, a gente lê a Bíblia, a gente procura essas palavras, o substantivo salvação e o verbo salvar, a gente percebe que eles aparecem muitas vezes. Muitas vezes. No Novo Testamento, frequentemente essa palavra está sendo usada. E ela pode significar muitas coisas. Por exemplo, quando Jesus curou pessoas de enfermidade, vamos pegar ali aquela mulher que foi curada por Jesus do fluxo de sangue. No final da conversa dela com Jesus, Jesus diz a ela assim: a sua fé te curou, mas pode ser lido ali também, a sua fé te salvou. Nesse sentido, salvação ali não significa que aquela mulher, ela foi salva da ira de Deus. Ela foi salva
da enfermidade, da dor, da calamidade que ela enfrentava, causada pela doença. Ok? Então, a sua fé te salvou. Esse salvar aqui, de acordo com o contexto, não pode ser entendido como salvação no sentido amplo que nós vamos chegar aqui. Nós usamos no português, às vezes, aquela expressão assim: fulano, você me salvou. Acho que todo mundo já usou essa expressão. Você me salvou. Significa que quando você está falando, você me salvou, que você foi levado para a presença de Deus? Que Deus te perdoa? Não, você está usando uma figura de linguagem. Porque a palavra salvação, o verbo salvar aqui, dentro desse contexto, não está se referindo à salvação do pecado, por exemplo. Ok? Então, nós temos, por exemplo, a expressão de: olha, fulano foi salvo pelo gongo. Ou seja, poxa, os 45, o goleiro salvou o time. Percebe como que a palavra salvar, o verbo salvar, ele pode ser usado, ele pode aparecer com vários sentidos? Então a gente precisa ter isso claro, que nem sempre a Bíblia usa a mesma palavra com o mesmo sentido. Ok? Então, sim, o Novo Testamento vai falar muito de salvação. Então, nós poderíamos dizer que o Novo Testamento vai falar de vários tipos de salvação. Mas tem um tipo específico de salvação, que o Novo Testamento vai falar, e o Antigo também, que é a salvação da ira de Deus, que é o ápice do sentido da palavra salvação no Novo Testamento. É importante a gente perceber, para a gente responder essa pergunta, né, e clarear. Eu sou salvo de quê? E vocês responderam assim, lindamente: sou salvo da ira de Deus. Essa é a única resposta. Ah, pastor, eu sou salvo do diabo. Não, você não é salvo do diabo, não. Nós poderíamos até fazer uma certa comparação, e que em certo sentido nós somos salvos sim do diabo. Nós somos libertos da escravidão do diabo. Somos resgatados. A Bíblia usa a palavra resgate, né, como alguém que pagou um preço, mas esse preço não foi pago ao diabo, ok? A gente precisa clarear isso. Então, nós poderíamos dizer que Deus me salva do mundo, Deus me salva do diabo, Deus me salva da escravidão da carne. Mas tudo isso está beleza, tudo isso ainda é pequeno quando se comparado ao sentido amplo de salvação. Que a verdadeira salvação que Deus proporciona a nós é a salvação dele mesmo. Da ira dele mesmo. E aí, para a gente entender o Deus bíblico que nos salva da ira dele mesmo, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, quem é Deus? Segundo, quem somos nós? Por que nós precisamos entender isso? Porque nos nossos dias, irmãos, existe um entendimento muito pequeno sobre quem é Deus e sobre quem nós somos. O que eu quero dizer com isso? Nos nossos dias, as pessoas, né, e até mesmo nas igrejas, as pessoas entendem Deus da seguinte maneira: Deus é o pai bonzinho, que dá tudo que os seus filhos pedem, basta eles fazerem um pouquinho de pirraça. A gente acha que Deus é como muitos pais, que vai no supermercado com o filho fala que quer iogurte, e o pai fala que não, e o menino deita no chão e faz um escândalo no supermercado, e aí o pai acaba comprando para ele o que ele está querendo para não ser envergonhado. A gente pensa que Deus é dessa forma.
A gente pensa que Deus é igual ao Papai Noel. A gente pensa que Deus é nosso brother, que Deus está aqui tranquilo e nós estamos vivendo, e aí Deus, qual é? E que Ele no final, Ele nos ama, entendeu? E tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Ok, Deus nos ama, Deus tem planos para a nossa vida. Só que nós precisamos entender que Deus não é só isso. Eu não posso olhar Deus só da perspectiva da bondade, do amor. Eu preciso de fato entender o que a Bíblia diz a respeito de quem Deus é. E uma coisa que é fantástica, eu aprendi isso também com o R6 Pro, Deus precisa ser entendido, ou Ele é melhor entendido, a partir da santidade. O atributo da santidade é o atributo primário que define de fato quem Deus é. Ou seja, Deus é santo. Se tem algo que a gente precisa aprender sobre Deus, para a gente entender quem Ele é, o Deus bíblico é, nós precisamos entender que Deus é santo. Nós precisamos entender isso. Agora, a grande questão que nos vem quando nós entendemos isso, porque não, pastor, mas isso eu já sei. Eu já sei que Deus é santo. Isso aí não precisamos falar. Só que a grande questão é, tudo bem, se eu sei que Deus é santo, define para mim santidade. O que é santidade? Porque saber que Deus é santo, eu já sei. Agora, o que é santidade? Quando a Bíblia diz que Deus é santo, ela está querendo dizer o quê? Percebe? Eu preciso entender isso. A palavra santo, no hebraico, ela traz a ideia de alguém que é separado e alguém que é diferente. Então, nesse sentido, quando a Bíblia diz que Deus é santo, a Bíblia está nos dizendo que Deus é outro. Em qual sentido? Deus é outro, Ele é diferente da sua criação. Percebe? Deus não é igual a mim. Certo? Deus é outro. Ele é diferente de toda a sua criação. Diferente de outras religiões, que diz que Deus é tudo, em todos e em tudo. Deus é a árvore, Deus é o sol, é o famoso panteísmo. Não. O Deus bíblico, Ele é santo no sentido de que Ele é totalmente outro. Eu não posso achar que Deus é igual a mim, que Deus pensa como eu. Ah não, Deus é igual a mim, sabe? Deus é meu amigão, tá entendendo? Não, cuidado com isso. Então, santidade significa que Deus é outro. Ele é diferente. Ok? Da sua criação. Ele não pode ser confundido. Ok? E um sentido, agora, de santidade também, é a ideia de separação. Deus é separado. A ideia dessa palavra separada, palavra santo, dá a ideia de cortar. É algo que é cortado. Sabe quando você vem, corta um pedaço de um legume, separa ele? Você pode cortar vários outros, mas nenhum vai ser igual. E você corta e separa para um propósito. No sentido de Deus é santo, no sentido da separação, Deus ele é separado do pecado, Ele não tolera o mal, nem o pecado, Ele não suporta o pecado. Esse é o sentido de separação. De que Ele é tão separado, que tudo aquilo que fere, que viola a sua lei e os seus propósitos, é uma abominação para Deus. Percebe? Aí quando eu entendo isso, por exemplo, quando você lê Levítico 11, 44 a 45, Levítico 11, 44 a 45, o próprio Senhor diz isso. Ele diz assim:
Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Deus está ordenando a Israel que eles se consagrem e sejam santos. E agora ele diz o motivo. Porque eu sou santo. Então é como se ele dissesse assim: o Sirlene, Zé Carlos, se vocês andarem comigo, vocês têm que andar como eu ando. Vocês precisam ser santos. No sentido de ser o outro, totalmente diferente da criação, isso aqui Deus, como santo, ele já é. Nós não somos, nós somos a criação, nós não somos outro. Ok? Mas no sentido de separação, Deus nos chama a imitá-lo. Nós precisamos entender que nós somos separados também. Nós fomos separados. Então, o Senhor nos chama: sede santos, vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Em Êxodo 34, de 6 a 7, o Senhor diz assim, Êxodo 34, 6 a 7. Aqui o contexto é que Moisés pede para ver o Senhor. E aí o Senhor diz para ele que ninguém pode ver o Senhor e permanecer vivo. Mas ele fala assim, ó, Moisés, eu vou te dar um vislumbrezinho da minha glória. E aí o Senhor fala que vai passar pela penha, né, pela pedra, e meio que Moisés ele não vai ver Deus, mas ele vai ter um vislumbre, né, uma figura, uma ideia de quem Deus é. E quando essa figura passa, o Moisés, olha o que acontece. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Aí olha a definição agora de Deus, que é uma das mais lindas na Escritura. Senhor, Senhor, olha quem Deus é. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Certo? Até aqui, nos resta o quê? Glória a Deus. Oh, glórias! Esse é o nosso Deus. Ele é compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fidelidade, guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Até aqui, oh, aleluia, glórias ao Senhor. Só que não precisa terminar o texto. Porque o texto continua com uma palavrinha pequena. Ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos pais até a 3ª e 4ª geração. Esse texto aqui é meio que um paradoxo. Espera aí, como que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, mas não inocenta o culpado? Loucura isso, né? Mas acabou de dizer que Deus perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado, mas ele não inocenta o culpado. Então lascou, ué. Como que nós vamos fazer com isso? Se tem algo que a gente precisa entender, irmãos, sobre a questão da ira de Deus, é que a ira de Deus, ela não é o oposto do amor. Às vezes a gente pensa que a ira é o oposto do amor. Ok? Só que a ira não é o oposto do amor. O oposto do amor, sabe qual que é, Mateus? Alguém sabe? Qual que é, Vitória? O oposto do amor é o ódio. O oposto do amor é o ódio, não a ira. Porque a ira é uma manifestação de quem ama. Ok? A ira é a manifestação de quem ama.
Nesse sentido, a ira, ela brota, a ira de Deus é uma ira que brota da santidade e do amor. Dá um exemplo aqui para vocês, uma ilustraçãozinha simples. A Rosara foi lá buscar o Antônio na escola, uma ilustração, tá? Chegou lá, a Rosara pegou o Antônio estava meio cabisbaixo, e ela perguntou ao Antônio o que aconteceu, o Antônio foi, virou e falou: olha, mãe, hoje eu fui totalmente maltratado aqui na escola. A professora me humilhou, todo mundo me humilhou. E eu estou muito chateado com isso. A Rosara, obviamente, vai ficar irada com essa situação. Mas a ira dela tem ela pode ser uma ira pecaminosa, no sentido de que ela pode querer tomar partido somente por causa do filho dela, porque o Antônio é filho dela, ou pode ser uma ira justa. Ok? Tanto é que a Bíblia não nos proíbe irar. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então ela faz uma distinção, ok? A Rosara, ela tem esse sentimento porque ela ama o Antônio, ok? Nós assistimos algumas reportagens no jornal e elas nos despertam o quê? Ira. Por quê? Porque nós temos um pouquinho de senso de justiça. Não é que nós somos justos, nós temos um pouquinho de senso. Pela graça de Deus. Então nós nos deparamos com a ira porque nós temos um pouquinho de senso. Se nós temos ira e nós somos pecadores, já imaginou o Deus que é santo? Quando Ele contempla isso aqui, ó, de violação da lei. Vocês já imaginaram isso? Aí, nós falamos que nós precisamos entender quem é Deus e o que é o pecado. Mas, para não ficar assim de vocês pensarem: ah, pastor, mas a Bíblia não fala de ira, não. Isso aí, você está... Deus irado? Não, isso aí... Não, pastor. Isso é o Deus do Antigo Testamento, né? Lê comigo Sofonias 1, 14 a 18. Você sabe que existe um livro chamado Sofonias, né? Na Bíblia de vocês, né? Tem que estar aí. Sofonias 1. Sofonias 1, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Sofonias 1, 14. Sofonias 1, 14. Profeta Sofonias, capítulo 1, verso 14. Olha esse texto, está falando do dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, é o dia em que o Senhor irá trazer juízo, e é um juízo final sobre todos os seus adversários. Olha como que a Bíblia descreve o dia do Senhor. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, olha o tom de seriedade. Olha a repetição e o tom de seriedade. Atenção! Agora ele passa a descrever o dia do Senhor. O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dias de nuvens e densas trevas. Olha a descrição, são palavras pesadas. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens. Eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó,
e a sua carne será atirada como esterco. Olha que palavra pesada. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição repentina, total, de todos os moradores da terra. Olha as palavras que ele usa, palavras duras. A carne se tornará como esterco. Vocês têm noção disso? Coisa simples esse aqui, né? Do dia do Senhor, essa aqui é simples. Quando você vai em Amós 5:18, agora o profeta Amós 5:18. Amós 5:18. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como que ele contrasta agora o dia do Senhor? Como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o urso. Ou seja, não tem escape. O dia do Senhor vai ser um dia em que o homem vai tentar fugir do leão, mas quando ele vai se deparar com coisa pior. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Esse é o dia da manifestação da ira do Senhor. É o dia em que o Senhor retribuirá os seus adversários com ira, com fogo, com escuridão. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas você é o Deus do Antigo Testamento, né? E o Deus do Novo Testamento não faz essas coisas, né? Jesus é paz e amor. Palavras de Jesus, Mateus 25:14. Está falando da vinda do Senhor, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Veja que Jesus compara o dia do Senhor como um dia de acerto de contas. Ok? Essa é a ideia central dessa parábola. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A vinda do Senhor, dias vêm, irmãos, em que o Senhor irá acertar contas com todos. 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 É um dia de acerto de contas. Ok? Então são palavras de Jesus.
Mas deixe-me levar você a um outro texto que é um pouquinho mais pesado do que esse, que é Apocalipse 14, verso 14. Apocalipse 14, verso 14. Apocalipse 14, verso 14. É interessante a gente perceber que o capítulo 14, essa transição de Apocalipse 14, o que vem antes disso que nós vamos ler, é como que Deus irá trabalhar o seu povo, aqueles que foram eleitos, os que têm fé em Cristo Jesus. Esse é um tratamento que Deus dará a eles. Ok? O tratamento deles é diferente, porque eles não estão mais debaixo da ira. Porque a ira que recairia sobre eles, recaiu em Cristo. Ok? É Jesus no Getsêmani dizendo, passa de mim esse cálice. E o que está dentro do cálice não é a surra dos romanos, a cruz, não. O cálice está cheio da ira de Deus. E ele está bebendo o cálice da ira de Deus até a última gota. Então, aqui, Apocalipse 14, a partir do 14, está falando do dia do juízo sobre os impenitentes, sobre aqueles que rejeitaram a Deus. Diz assim, olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Olha a ideia de juízo, foice afiada. Ok? Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, verso 17, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Olha a ideia da foice, a corte, a poda. A foice arranca com violência. Ok? Então esse outro, tendo ele mesmo também uma foice afiada, verso 18, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, verso 19, o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a, olha que coisa interessante, ele não apenas veio com a foice e cortou a vinha, decepou tudo, arrancou todos os cachos, olha o que ele fez aí, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. Ai. O lagar era onde se pisava, aonde moía, aonde se espremia. O anjo ceifa, lança no lagar, e esse lagar não é pisado pelos homens. Esse lagar ele é açoitado pela ira de Deus. Verso 20, olha como que isso é tão pesado, essa figura. Verso 20, e o lagar foi pisado fora da cidade. Essa ideia de fora da cidade é a ideia do Antigo Testamento de que a bênção estava dentro da cidade, porque Deus habitava na cidade. Fora da cidade estava a maldição. Então, as uvas, né, que aqui é uma figura dos inimigos de Deus, todos aqueles que rejeitaram o Evangelho, o lagar foi pisado fora da cidade, eles foram amaldiçoados. E correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos. E ele diz, numa extensão de 1.600 estádios. Vocês têm noção do derramamento de sangue, a figura que ele está trazendo, do derramamento da ira de Deus? Então já dá para a gente perceber que tem um dia de ira, irmãos. Tem um dia de ira. E essa ira, ela é derramada
por causa de cada ofensa que os homens cometeram contra o Senhor. Cada uma. E aí nós precisamos então entender, se Deus é santo e eis a razão porque Ele se ira, nós entendemos quem é Deus. Agora nós precisamos entender quem nós somos. Porque se a gente tem uma visão pequena de Deus, achando que Deus é qualquer um, Deus vai entender, é bonzinho, no final Ele vai falar, Lucas, eu sabia, né, que a carne é fraca, né, mas, tá entendendo? Aí Deus, é mesmo, Senhor, só sabe como é que é, eu tentei, fiz meu melhor, só sabe como é que é, né? Nós temos uma visão pequena de Deus, a igreja desse século é uma igreja que tem uma visão pequena de Deus e alta demais sobre elas mesmas. Nós somos igual a Isaías. A gente começa falando, ai dos homens, ai do Lucas, ai do pastor Marco, ai do Léo, até a gente achar que Deus é pequenininho. Agora, quando a gente entende quem Deus é, nessa visão do atributo da santidade, aí eu entendo quem eu sou. Porque o Isaías só entendeu quem ele era quando ele teve um encontro com Deus. Porque enquanto, irmãos, eu e vocês nos compararmos com os outros, nós sempre seremos melhores. Sempre seremos bons. Porque dentro de cada um de nós existe um promotor de justiça. E ele sempre inocentará nós mesmos. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos pecadores. Nós não pecamos, nós não nos tornamos pecadores ao pecar. Nós pecamos porque nós somos pecadores. O apóstolo Paulo descreve em Romanos, todos se desviaram. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não tem nenhum. Percebe? Pode procurar, não tem nenhum. Perfeito. Bem colocado, porque um ponto da santidade de Deus é que Deus é perfeito. E Deus, irmãos, como um ser perfeito, Ele exige o quê? Perfeição. Paulo diz lá na carta aos Gálatas assim, maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas da lei. Todas as coisas da lei. Você quer viver pela lei? Você quer viver pelos seus méritos? Você quer viver que você acha que você dá conta, que você é bom, que você pratica bom? Você quer viver por isso? Ok, vive por isso. Mas ai de você se você falar em um ponto. Porque um ponto já te torna réu da ira de Deus. Percebe o ponto? Então, nós precisamos ter uma percepção de quem nós somos pecadores. E o pecado, irmãos, não é uma manchinha. Pecado, irmãos, não é deixar de pagar conta. Entende? O pecado, ele é trágico. Ele é pior do que câncer, ele é pior do que gangrena, ele é pior do que... ele é sujo. Ao ponto de Isaías descrever as nossas obras como panos de imundícia. As nossas melhores obras são panos de imundícia diante de Deus. Isso é uma tradução leve, né? Pano de imundícia é uma tradução que o português deu uma aliviada, mas no texto original ali a ideia é, as nossas melhores obras são panos de menstruação. Percebe? Então nós temos que entender quem Deus é, uma visão elevada de Deus e uma visão correta de quem nós somos. Nós somos lixo. Nós somos miseráveis, frágeis, pecadores. Nós enganamos, nós mentimos, nós traímos, nós matamos, direto ou indiretamente. E por ser pecadores, eu quero trabalhar o que o Dr. Sproul trabalha, os 3 aspectos de pecado como: 1, pecado como dívida, ok? Pecado como dívida. O pecado como inimizade. E o pecado, o terceiro aqui que ele trabalha, o pecado como crime. Dr. Sproul trabalha isso de uma maneira fantástica no seu livro. Ele trabalha o pecado. O pecado é uma dívida. Pecado é uma inimizade. E pecado é um crime.
O pecado é dívida, em qual sentido? Porque Deus, como ser supremo e dono da criação, ele tem a liberdade, a autoridade, para quê? Para estabelecer quais serão os padrões que a sua criação deve viver. Ele é dono de tudo, e ele, como dono, ele tem o direito de determinar os padrões. E quando eu violo o padrão, eu me torno devedor de Deus. Eu sou devedor de Deus. Porque eu não estou... Ele exige 100, eu estou a 20, 30, 50, 75, 99. Se a gente for averiguar, sempre vai ter um pouquinho de dívida. Sempre vai ter. Você pode tentar o tanto que você quiser, você ainda vai continuar em falta. Inclusive a Bíblia trabalha o conceito de promissória, né? Que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, que o Senhor o quê? Rasgou a escrita de dívidas que constava contra nós em ordenanças, e Jesus cravou ela no madeiro. E aqui já começa a gente perceber que em todos esses três aspectos, Cristo se faz necessário. Porque se o pecado é dívida, e eu e você não conseguimos pagar, pastor, mas pecado entendi, uma dívida, mas assim, uma coisa, irmãos, seria o Felipe chegar para mim e falar assim, Rony, você me deve 20 mil reais e você tem 3 dias para pagar. Talvez eu não tenha 20 mil reais, mas 20 mil reais poderia ser até um valor que eu poderia correr atrás e tentar um empréstimo e em 3 dias pagar o Felipe. Agora, outra coisa é o Felipe chegar para mim e falar assim, Rony, você me deve 60 bilhões de dólares, você tem 3 dias para pagar. Pode até acontecer, Deus dar um jeito e conseguir esses bilhões de dólares para pagar o Felipe, mas a probabilidade é bem pequena, né? A nossa dívida para com Deus ela é muito maior do que bilhões de dólares. E Deus chega para nós e fala assim, você tem tantos anos de vida para me pagar. E você poderia viver milhões e milhões e milhões de vidas, você ainda ficaria em débito. O pecado é dívida, mas o pecado é inimizade. Por natureza, a Bíblia nos descreve como filhos da ira. Todos nascem em inimizade contra Deus, todos. Todos. E se o pecado é uma dívida, alguém tem que pagar. Se o pecado é inimizade, alguém tem que reconciliar. Ok? Deus não é o amiguinho da raça humana, entende, irmãos? E nós não somos as melhores criaturas do mundo. Nós não somos essa ideia da menina dos olhos de Deus, de que não, o ser humano é perfeito. Isso é o existencialismo, o humanismo que diz isso. Ok? O cristianismo não. O cristianismo diz que nós somos inimigos de Deus. Você quer falar, pastor Marcos? Perfeito. Boa. Você paga 10 e pega mais 30 emprestado. Boa comparação, gostei. O sujeito pega 10 porque ele continua devendo, né? Não é que ele nasceu com o crédito, você nasceu devendo uma dívida enorme, mas à medida que ele vai vivendo, ele vai devendo mais, porque não tem condição de pagar, ué. Não tem jeito. Impagável. A inimizade. Duas pessoas que estão em inimizade. Tem que ter alguém para reconciliar. De angústia. Exato. Isso é assustador. Isso é assustador. E por fim, o Dr. Sproul trabalha o pecado como crime. E aí ele faz uma ilustração, o Dr. Sproul era fantástico.
faz uma ilustração para fazer uma distinção entre o que é uma dívida do que é um crime. E ele conta a história do menino que entrou na sorveteria e pediu 2 bolas de sorvete. E no final ele perguntou para a moça assim, quanto é? Ela falou, R$2. Ele falou, ixi, mas a minha mãe só me deu 1. Aí ele diz o seguinte, nesse sentido, o garoto poderia o quê? Ficar devendo. Olha, eu posso voltar depois e ficar te devendo R$1 e te pagar depois? Poderia, né? Seria uma dívida. Ou eles dizem o seguinte, se alguém estivesse lá e ouvisse o menino fazendo, ele poderia falar assim, não, pode entregar para ele, eu dou os outros R$1 aqui e completa. Mas essa pessoa que ouviu, ela é obrigada a dar os outros R$1 para completar o menino? Não. Se ela der R$1 para completar, isso é o quê? Graça. É um favor imerecido. É misericórdia, porque ninguém é obrigado a contribuir com o sorvete do menino. Mas o menino, se ele pode negociar e continuar devendo. Mas aí ele diz o seguinte, que facilmente aqui o menino está com uma dívida o quê? Financeira. Agora, seria diferente se quando o menino chegasse e falasse, quanto é? R$2. Ih, a minha mãe só me deu 1. E saísse correndo com os 2, com o pote de sorvete. A partir do momento que o moleque saiu correndo com o sorvete, sem pagar, ele não é mais uma pessoa que deve, ele é um criminoso. Porque ele cometeu um crime, ele roubou. Nesse sentido, crime, o Sproul nos traz a ideia de que o pecado é um roubo a Deus. Quando nós deixamos de viver à luz daquilo que Deus nos prescreve, nós nos tornamos devedores, inimigos e criminosos diante de Deus. A dívida precisa ser paga, a inimizade precisa ser reconciliada, o crime precisa ser condenado. Aqui pode ser exercido graça, perdão da dívida. Aqui tem que haver justiça. Aí é pesado. E a pessoa da sorveteria, diz o Sproul, ela pode decidir se ela vai declarar, prestar queixas contra o menino, ou não. Mas ela tem o direito de brigar por justiça. E se ela briga por justiça, ela não está cometendo injustiça com o menino. Simplesmente ela está buscando exercer justiça. Até esse ponto, irmãos, nós estamos prontos para entender o que é salvação. Salvação é o ato de Deus salvar inimigos, devedores e criminosos do castigo eterno. Isso é salvação. Nesse sentido, salvação é salvação de Deus. Deus nos salva dele mesmo, da ira dele. Mas Deus não apenas nos salva dele, Deus nos salva através dele mesmo. Qual é o método? Deus nos salva da ira através dele. Só ele pode nos salvar da ira. Então é como se ele dissesse para nós assim, olha, tá vendo aquele rapaz na cruz ali? É você. Não, Deus, mas eu sou eu, que eu estou aqui, ele está lá, sim. Mas aquela cruz era para você. Você é o menino que saiu correndo com as 2 bolas de sorvete. Ok? Agora, está vendo aquele? Ele está lá no seu lugar. E aí eu te digo, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
crê em Jesus Cristo e sereis salvos. É o carcereiro que diz: Paulo, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Será que o carcereiro estava pensando assim: Paulo, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Eu acredito que não. Eu acredito que ele está desesperado, porque naquela época, quando o prisioneiro fugia, o carcereiro tinha que cumprir a pena no lugar do carcereiro. Então imagina, quando as portas do cárcere caíram e todos os prisioneiros fugiram, o carcereiro ficou desesperado. Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para não ter que cumprir a pena desses caras tudo? A resposta de Paulo é: crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele veio com um pedido de salvação para não cumprir a pena do prisioneiro. Paulo ofereceu para ele: olha, vou te oferecer uma salvação de algo que é muito pior do que cumprir a pena dos carcereiros. Então, irmãos, nós precisamos entender: Deus é santo, nós somos pecadores. Ou nós estamos em Cristo, e a ira já caiu sobre Cristo, ele bebeu o cálice da ira, ele fez a expiação, a propiciação, a redenção. Como ele diz na ceia: esse é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Ou nós estamos nele, e se nós estamos nele, esse é o lugar seguro para estar. Em Cristo não há mais ira, há disciplina. Percebe? Há disciplina. Fora de Cristo, nunca haverá disciplina, somente ira. Então nós somos salvos de Deus, por Deus, através de Cristo. Isso é salvação. Please. Romanos 3. Perfeito. Ele é o justo e o justificador, no sentido de que Deus, para nos perdoar, ele não teve que abrir mão do seu amor, porque senão ele seria injusto. Ele pune Cristo, ok? Ele derrama a sua ira sobre o seu filho, e assim ele se mantém justo. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é o justificador. Ou seja, Deus nos livra dele mesmo, e ele faz isso através dele mesmo. Não há nenhum outro lugar para se fazer isso. Ok, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar? Fiquem à vontade. Eu sei que eu já estou em cima do tempo aqui. Pastor Marcos, você quer acrescentar alguma coisa? Corrigir alguma heresia, por favor? Esse tema, ele é muito sério. É muito sério. Não que os outros temas das Escrituras não sejam, mas a gente precisa estar conscientes disso. Porque quando a gente está consciente, a gente começa a refletir sobre algumas coisas importantes. E é sempre importante refletir, meditar a respeito do que a palavra de Deus nos traz, de uma maneira ampla. Refletir somente sobre o amor, sobre a graça e a misericórdia é muito bom. Mas também a gente precisa refletir sobre outras questões. Perfeito. Se eu não souber, mas você está falando de salvação, mas salvação de quê? Salvação, mas peraí. E às vezes as pessoas não entendem, porque é como se a gente chegasse dizendo assim, né? E o Sproul usa essa figura, ele diz assim, se as pessoas não entendem a ira de Deus, quando a gente chega para falar de salvação, é como se a gente estivesse falando para as pessoas que elas precisam de um bombeiro, sem que a casa delas estivesse pegando fogo. Como assim? Eu preciso de um... Chama o bombeiro. Você está doido? Como assim chama o bombeiro? Minha casa não está pegando fogo, não tem problema nenhum na minha casa. Só que o grande problema é que a raça humana está com um grande problema. A casa está pegando fogo. Só que a galera está achando, né? Nós estamos achando às vezes que está tudo bem com a nossa casinha. Nós estamos necessitados, carentes do corpo de bombeiro, mas nós não admitimos, por natureza, né, naturalmente, que nós estamos precisando de ajuda. E de fato, o dia vem em que num piscar de olhos, o Senhor vem e o anjo vem, passa a foice
e leva as uvas para serem pisadas no lagar da cólera do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai amado, eu quero te agradecer mais uma vez por este momento. Quero louvar ao Senhor pela oportunidade de refletir com os meus irmãos sobre a seriedade, ó Deus, desse assunto. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos livrou, por graça e misericórdia, da sua ira, porque o seu Filho bebeu o cálice da ira do Senhor em nosso lugar. Isso não é para nós motivo de orgulho, isso não é para nós motivo de nos autoafirmar, ó Deus, nos colocar acima dos demais. Isso, Senhor, é motivo de prostrar-se diante do Senhor. É motivo para nós dobrarmos os nossos joelhos e simplesmente, Deus, agradecermos ao Senhor por toda a nossa vida, porque nós não merecemos, mas o Senhor, por graça e misericórdia, nos ofereceu, Senhor, e nos livrou da ira através do seu Filho. Ó Deus, nós pedimos que nos ajude a proclamar o seu Evangelho a outras pessoas que ainda não te conhecem, porque nós sabemos, ó Deus, como o Senhor disse para o apóstolo Paulo, ó Deus, que o Senhor ainda tem muito povo nessa cidade. Nos ajude, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.